foi assim, em 2011, durante o período policial, eu conheci o Dr. Maurício Freire, que é um delegado classe especial, um delegado brilhante. Ele atualmente trabalha no SAT, no Serviço Aerotático aqui de São Paulo. E aí um dia ele ligou para mim e falou assim: Maria, você não quer dar treino para os arautos do Evangelho? Eu não conhecia, sabe? Eu falei, mas o que é isso, doutor? Não, é um pessoal que eu conheço, tal, eles estão precisando de treino de defesa pessoal. Eu falei, em princípio não tenho nada contra, né? E aí fomos lá. Aí era um pessoal assim com aquela vestimenta toda diferente, né? E eu olhei aquilo e falei, nossa, pessoal diferente. Aí eu dei uma palestra, né? E eles gostaram da palestra, fiz algumas demonstrações e começamos lá. E quando eu comecei, eu não sabia que eu estava dando treino para a guarda dos arautos do Evangelho. Por que eles precisavam disso? Porque quando o Papa anterior, o Bento XVI, veio ao Brasil, quem fez a escolta mais próxima do Papa foi justamente os arautos do Evangelho. Então eles queriam essa competência para quando viesse um Papa ou alguma pessoa de alto nível, poder fazer essa escolta mais próxima. Tá? Então foi aí que comecei a dar treino. E aí aconteceu o seguinte, eu percebia que eles eram pessoas diferentes. Eles eram alegres, entusiasmadíssimos, tinham uma energia assim, muito favorável, sabe, para treino. Vocês sabem que às vezes a técnica pode ser dolorida, né? Mas nenhum deles reclamando, todos aceitando aquelas técnicas de uma forma assim, e tentando entender, enfim, era um pessoal muito entusiasmado, e aquilo me contagiava, sabe? Falei, nossa, esse pessoal é diferente, não é comum uma pessoa ser desse jeito. No treinamento eu vi e comecei a me interessar. Falei, eu quero saber o que leva uma pessoa a ter esse entusiasmo, a ter essa inocência, essa pureza de alma, né? Essa vontade de fazer as coisas com tanta alegria, né? Em novembro de 2011, eu falei com o responsável lá, o senhor Gilberto, falei, senhor Gilberto, eu até então, o que eu fui? Conhecia um pouquinho do protestantismo, porque meus avós, o meu avô, o pai da minha mãe, veio para o Brasil para divulgar o Evangelho. Ele, quando veio para cá, ele era vendedor de Bíblia. E a minha mãe também era protestante. Então, até os 18 anos eu frequentei um pouco o culto evangélico, né? Então conhecia isso, católico quase nada, e depois praticava assim, conhecia o budismo por influência do Kawai Sensei, né, que era budista. Aí eu estava mais engendrando por esse caminho. E aí aconteceu, eu já estava com 68 anos naquela oportunidade, 4 anos atrás, começou a conciliar, sabe, eu comecei a sentir que faltava alguma coisa na minha evolução. E aí o senhor Gilberto definiu uma pessoa para fazer catecismo, então eu comecei a fazer catecismo. Eu e a minha esposa, uma vez por semana, 2 horas, que eu faço até hoje. Até hoje eu vou às quintas-feiras lá nos Arautos, tem aula de catecismo com o Eda Sensei, por sinal é um Nisei, conhece a doutrina, e fui aprendendo. E eu comecei a me deslumbrar, porque eu via que muito do que ele falava era da religião da católica, os dogmas, o sacramento, que muito se aproximavam dos conceitos do Aikido, do amor ao próximo, que o Sensei sempre insistia, dessa conciliação, né, das diferentes opiniões, da nossa participação no universo, né, da questão das energias. Então, eu fui pegando algumas similaridades. E aí eu comecei a me entusiasmar mais pelo catolicismo, né? Então, essa questão do amar ao próximo, né? Então, nos 10 mandamentos está escrito lá, ame ao próximo como a ti mesmo, certo? Quando Cristo veio, Cristo falou assim, ame ao próximo como eu vos amei. O Novo Testamento já é diferente.
Porque o amor de Cristo foi com sacrifício. Ele sacrificou a própria vida pela salvação de todos nós. Não é? Então é essa forma. Então essa forma de amar é o que o sensei estava querendo. Então naquela palavra do Aikido, aquele primeiro ideograma ali, está escrito Ai na questão do awasu, de se harmonizar, de concatenar, de fazer junto alguma coisa, né? Coordenação de energias, tá? Só que não para aí. Nos livros do Sensei, ele fala que começa aí, mas depois você tem que subir para um nível mais elevado, que aí é o que Cristo falou. Amar ao próximo, amar ao próximo como eu os amei. E aí, quem pratica Aikido sabe muito bem o que eu vou falar. Você está ensinando uma pessoa, você está ensinando o Nikkyo, ou o Sankyo, que é um dos mais doloridos, certo? Quando você está treinando com a pessoa, ele te aplica um Nikkyo, se você é mais graduado que ele, você vai falar assim, olha, não está funcionando, certo? Você vai falar assim, ó, faz assim que dói mais, aí o cara faz, se ele for forte, né? Ele pega o jeito e crausa em você, aí dói para chuchu, né? E Sankyo é a mesma coisa. Eu, quando treinei Karatê, nunca ninguém veio falar para mim, me dá um soco mais no nariz que dói mais. Você viu? Eu não vi isso no Karatê. Agora, por que a gente faz isso? O cara te joga um jeito e fala, não, joga entrando o quadril, que assim é muito mais poderoso. Pô, o cara vai te jogar no chão e você está pedindo para ele te jogar com mais vigor. Você pode se estourar no chão, né? Então, o que é isso? O que é isso? Você está se sacrificando para que o outro, junto com você, evolua no Aikido. Você pode se sacrificar, mas você quer que ele evolua. O que é isso aí? É cristianismo. Amar ao próximo, como eu vos amei, com sacrifício. Né? Um dos dogmas da fé católica é a confissão. Certo? Quem é católico sabe o que é confessar. O que é confessar? Nós fazermos uma reflexão sobre o que nós pensamos, certo? O que nós falamos, o que nós fizemos e, sobretudo, o que nós omitimos, o que nós não fizemos. Isso eu só vi no catolicismo. Então, você não fazer uma coisa quando deveria ter sido feito, você está pecando. Então, quando você está andando na rua, você vê alguém estar sendo agredido e você vira a cara e se omite, você está pecando. Nós, aikidoistas, se você vê alguém sendo agredido na rua, uma criança sendo agredida, você vê isso e tem que ir lá e intervir. Porque a paz que o sensei apregoava não é essa paz, não. É a paz com justiça. E você, como aikidoísta, você tem que intervir para que a paz não seja só sua, mas em toda a comunidade que você participa. Então você não pode ver alguma coisa errada e se omitir. Então tudo isso a gente que tem que nós temos que refletir. Refletir, não, peraí, olha, eu tenho que ver, eu fiz isso de errado. O que é um treino de Aikido? Que a gente repete várias vezes o mesmo movimento. Você vai repetir o movimento só por repetir? Não é assim. Então o que a gente tem que fazer num treino de Aikido? Pelo menos eu sempre fiz assim. Eu vejo o que eu fiz e na vez seguinte eu vou tentar fazer melhor. Por isso que nós repetimos, para cada vez fazer melhor, que é aquele Dola, como se a vida minha dependesse daquele movimento. Então a gente vai fazer com esmero. Eu vou refletindo, peraí, eu fiz desse jeito, a próxima. Isso é muito rápido, né? Ele vem, atacou, você fez de um jeito. Aí você percebe que alguma coisa não deu certo. O que você tem que fazer? Você não vai repetir do mesmo jeito, senão o seu Aikido vai ficar sempre igual. Né? E normalmente as pessoas imaginam que o sensei vai corrigir. Não é. O sensei não tem obrigação de fazer. Ele tem a obrigação de mostrar. Agora, a busca tem que ser de cada um. Certo? Então, você que tem que fazer. O que é isso? Refletir o que você está fazendo para melhorar. Isso é a confissão.